Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à aula de contabilidade, ok? Antes de começar, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão? Não? Ok, então vou carregar aqui o slide e a gente já começa. Como a gente viu na última aula, né? A gente estava falando sobre os usuários da contabilidade. E hoje a gente vai dar sequência a partir do exercício que a gente finalizou. Só vou abrir aqui o slide que está um pouquinho lento, Teams, aqui para mim. Só um minutinho. Está carregando, viu, gente? Está um pouquinho lento o Teams, mas está carregando. Pronto, agora foi. Está meio lento, mas está. Tá. Bom, então a gente parou aqui na última aula, que era para marcar os usuários da contabilidade, verdadeiro ou falso. Na última aula, a gente falou que clientes são partes interessadas nas informações, por exemplo, clientes, pessoa jurídica, porque eles querem saber se a pessoa está bem, né, financeiramente, porque se os demonstrativos contábeis indicarem que ela não está bem, isso pode comprometer o envio do material no prazo. Talvez a pessoa esteja tão ruim que ela tem que comprar tudo à vista. E nem toda empresa tem um fluxo de caixa suficiente para comprar todos os materiais à vista. Se ela não tem, ela pode ficar sem insumo, sem produto final e sem condições de encaminhar o produto para o seu cliente, o que vai comprometer o envio do material para o cliente final, ok? E aí a empresa adquirente, né, o cliente, precisa de saber dessa informação para ele procurar outro concorrente, começar um processo de negociação, porque ele não pode ficar na mão desse cliente, tá? E aí, dando sequência nessa correção, Vitória Oliveira, governo, você marcou verdadeiro ou falso e por quê? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Olá, bom dia, joia. Bom, eu marquei verdadeiro, mas não sei se está certo. Sim, por que você pensou que era verdadeiro? Ah, porque eu acho que o governo, de modo geral, tem interesse também em avaliar a situação patrimonial de uma determinada empresa, principalmente grandes empresas, né? Uhum. Exatamente. Por exemplo, grandes empresas, o governo tem interesse porque ele pode ter concedido um benefício fiscal. Lembra, a Ford saiu recentemente, né, do país, anunciou, é, porque ela estava tentando ter uma negociação com o governo falou, não, daqui, esse é o máximo que a gente vai conceder. E aí, com isso, né, gerou aí, e aí não tem discussão, uma demissão em massa. Além disso, o governo tem interesse de saber a arrecadação de tributos.
E ele vai fazer isso, muitas vezes, em cima da receita que a empresa tem, em cima do volume de vendas. E o demonstrativo vai indicar para o governo esse volume de vendas. Então, certinho, verdadeiro. O governo tem interesse em saber sobre as demonstrações contábeis, por exemplo, para confirmar se o valor de venda que a empresa tem, está informando para o governo, está conferindo com aquele que está na demonstração contábil. E também para saber o desempenho dela, porque isso influencia em programas de trabalho e renda, ok? João Vitor Duarte, acionista, você marcou verdadeiro ou falso? Essa é fácil, né? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Essa é tranquilo, né? Eu marquei verdadeiro, porque todo investidor, antes de realizar o investimento, ele vai analisar a situação da empresa para ver se o investimento é viável ou não, né? Isso aí Perfeito, tem de modo geral, então é de total interesse. perfeito, é isso mesmo. Né? Essa foi fácil, a acionista não vai investir em empresa que vai dar prejuízo, né? Ele não vai colocar seu dinheiro no lixo, né? Perfeito, essa era fácil. Gestores, Isadora Bahia, o que você marcou? Isadora Bahia, bom dia. A Isadora respondeu aqui. Oi, Gustavo, marcou verdadeiro. Marcou verdadeiro por quê, Isadora? O que você pensou? Pensei no planejamento tributário, por exemplo. É verdade, por exemplo, um gestor contábil, um gestor tributário, um gestor administrativo mesmo, um gerente administrativo, ele tem interesse em conhecer a estrutura da empresa, por exemplo, para ele fazer um planejamento tributário. Hoje em dia, existem vários regimes tributários, lucro real, lucro presumido, simples nacional, e a empresa precisa de conhecer em qual desses regimes tributários ela vai pagar menos tributo. A gente até falou disso na última aula. Perfeito. E, além disso, para inúmeros outros motivos, né? O gestor financeiro vai querer fazer a análise da empresa, né? Como é que ela está no tempo, analisando o histórico da empresa, está melhorando, está piorando. Um gestor de custos, onde é que existe oportunidade de redução de custos? Porque para vocês que são administradores, né, nessa parte contábil, nunca esqueça. Não importa se a empresa está ótima, está dando um lucro de 21%, está bem acima do que se esperava. Sempre é possível reduzir custos. E em momentos fora de crise, às vezes isso é esquecido, porque tá tudo bem, está sobrando dinheiro, está tudo fluindo muito bem. Mas é nesse momento, o momento principal de gestão de custos, porque é nesse momento que a coisa está mais flexível, que existe mais oportunidade de redução de custos e que a empresa está até tranquila e poderia dar uma rentabilidade maior. E se essa redução de custos ela não é feita em momentos fora da crise, quando chega a crise, a empresa não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro suficiente para conseguir pagar suas contas. Então, sempre lembrem disso. As demonstrações contábeis também vai ajudar para a redução de custos, e redução de custos é um trabalho contínuo. Não importa se você já reduziu, reduziu. Dá mais uma olhada que ainda tem conta para ser reduzida e isso precisa ser olhado a todo momento, por exemplo, a todo mês. E sempre, de repente, você acha que está tudo bem enquanto administrador e vai ver daqui 2, 3 meses, opa, está gastando isso aqui que a gente pode reduzir, tá? A comunidade, representada pelas associações profissionais e entidades de classe. Arthur de Lima, você marcou verdadeiro ou falso? Gustavo, bom dia. Olá, Eu bom marquei dia. falso. Eu Ok, não acho que a comunidade e tudo mais precisa saber de umas informações de uma empresa. A não ser que seja mera curiosidade, né? ok. Geralmente as comunidades, né, as pessoas do entorno, até por um desconhecimento da informação contábil, costuma não utilizar mesmo a informação contábil. Aqui, se fosse uma prova, uma avaliação, dependeria da justificativa mesmo que vocês derem. Então,
vocês poderiam marcar falso, no sentido de que a comunidade pouco utiliza, né? As pessoas, o entorno, etc. Pouco vão utilizar as demonstrações contábeis. Isso, na prática, é verdade, viu? É raro que a sociedade como um todo utilize, até pelo desconhecimento da informação contábil. Porém, como a gente está falando aqui de associações profissionais, pode ter sim gente que tenha interesse, sim, até o que o João Vitor está trazendo aqui. Por exemplo, um sindicato profissional, uma associação, uma entidade de classe do tipo sindicato, ele vai querer conhecer essa demonstração contábil, como o João comentou, né, para saber o volume de empregos, tipo de distribuição de lucros, PLR, participação nos lucros e resultados. Ele vai querer ver, a empresa fala, não, a gente está dando prejuízo, por isso que a gente não está distribuindo lucro. Aí ele vai querer ver na demonstração, peraí, está dando prejuízo mesmo? Por isso que não está pagando participação nos lucros? E pode ser um interesse, por exemplo. O Matheus trouxe, pensei também como buscam melhorias se não sabem da contabilidade da empresa. É verdade, Matheus. E um outro ponto também, às vezes, existe aquela perspectiva social mesmo. A gente pensar, por exemplo, Vale Brumadinho, o entorno, as associações profissionais, as entidades de classe hoje podem estar consultando mais as demonstrações contábeis para saber mesmo, né, qual que é a devolutiva, o retorno que a Vale realmente tem feito em relação àquela comunidade local, quais os investimentos têm sido feitos nesse sentido. Mas o sindicato é uma das associações que, nesse ponto aqui, teriam mais interesse. Então, é importante a justificativa que você dá. Na prática, comunidade, pessoas mesmo, entorno, é pouco utilizado. As entidades de classe, aquelas que representam, né, a classe em si, o sindicato das indústrias de tal setor. Aí sim eles têm mais familiaridade com a demonstração contábil. Uma questão fácil também, bancos, Heitor, o que você marcou? Bom dia. Bom dia, eu marquei verdadeiro, porque as empresas podem ser ou clientes dos bancos, ou o banco pode pensar em fazer um acordo, uma negociação, um investimento, e os bancos precisam saber das informações contábeis da empresa. Perfeito. É isso mesmo. O banco é fácil de visualizar, né? Você precisa de um empréstimo. O banco não vai te emprestar nada sem ver a sua demonstração contábil. Porque lá vai indicar a sua condição financeira. Pensa, lá está mostrando contas a pagar, R$ 1 milhão, dinheiro, 500 mil. Pô, como é que você vai pagar tanta coisa se você não tem dinheiro nem atual e nem duplicatas a receber? Então, perfeito. E, por último, para a gente fechar, fornecedores. Henrique Tarquino, o que você marcou em fornecedores? Bom dia, Henrique. Não está aí. Pedro Henrique, bom dia. Fornecedores. Não. Deixa eu ver. Paloma Bruna, bom dia. Fornecedores. A Paloma respondeu aqui no chat. Marcou verdadeiro, ótimo. Qual foi o motivo de você marcar verdadeiro, Paloma? Isso aí, né? Fornecedores querem saber qual a condição
da empresa, né, para saber se, e aí, tem como pagar? Eu tenho que fornecer só adiantado para essa empresa? Porque, de repente, a demonstração contábil dela vai mostrar que a condição financeira dela não é das melhores. E aí ela vai resolver vender mediante adiantamento. Ou fornecedor fornece com 30 dias, está me pedindo 45. Será que ele está tendo problema de fluxo de caixa, por isso que ele está pedindo um prazo maior? Deixa eu ver a demonstração contábil dele. Não, está até bem. Não, ele nem precisa desse prazo maior. Para que ele está me pedindo isso? Não vou conceder. Então, é uma escolha mesmo de verificar a demonstração contábil e saber se você concede ou não um empréstimo, uma mora mesmo em relação a isso. Conclusão, praticamente não, né? Todos a gente marcou verdadeiro, e aí ficaram mais na dúvida em relação à comunidade, mas se a gente pensar em termos de entidades de classe, principalmente sindicatos, faz todo sentido também considerá-lo como verdadeiro. Toda parte ali tem interesse em saber as demonstrações contábeis, tá? Vamos ver um pouco mais sobre isso no próximo slide. Então, esses usuários da contabilidade, como a gente acabou de ver aqui no exercício, eles vão ter interesse na informação contábil. Por quê? Porque é a arrecadação de tributos. Uma prefeitura, por exemplo, ela tem interesse em saber o valor dos serviços prestados para ela saber quanto que a empresa vai pagar e se ela está pagando corretamente o ISS, o Imposto sobre Serviços. O Estado, para saber o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E o governo federal recebe uma boa fatia, que é sobre IPI, PIS, COFINS, e assim sucessivamente. O que não faltam são tributos. No final das contas, esses tributos eles vão virar prestação de serviços. Então, por exemplo, COFINS é contribuição para financiamento da Seguridade Social. Uma empresa ela paga 1,65% em cima do faturamento, se ela tiver optado por um regime que chama lucro real, e 0,65% de PIS, se ela tiver optado por outro regime que chama lucro presumido. Por isso que é importante fazer o planejamento tributário, porque de repente nesse ela paga menos, mas em outro tributo ela vai pagar uma alíquota maior. Então, pensa, uma empresa lucro presumido, a cada R$100 que ela vende, 65 centavos é do governo, tá? E para onde vai esse dinheiro? Vai para a Seguridade Social, então vai para programas de assistência social do governo, para financiar, por exemplo, CRAS, CREAS, que são programas de prevenção e de correção também, por exemplo, do menor infrator. E isso vai principalmente para o SUS, para os programas vinculados à saúde. Então, o tributo que a empresa arrecada depois vira uma prestação de serviços gratuitos para a sociedade. Tá? O COFINS, né? A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Deixa eu até corrigir as alíquotas. Então, a COFINS, as alíquotas são 7,6% se lucro real e 3% se lucro presumido. Então, a COFINS, que é 3% a alíquota sobre lucro presumido, então, a cada 100, R$3. Essa vai para a Seguridade Social, essa vai para financiar esses programas que eu comentei e para o SUS. O PIS, a alíquota é 0,65, 65 centavos, ou 1,65. E o PIS ele vai para financiar aquele programa que o governo tem, que a pessoa, a cada 5 anos de carteira assinada, que, por exemplo, recebe um salário mínimo, né? Ela vai ter direito a receber do governo uma parcela, que é conhecida como uma espécie de 14º, que vai lá na caixa e retira esse saldo. Tá? Então, todos esses tributos o governo tem interesse em saber porque ele vai arrecadar e sem esses tributos ele não consegue prestar os serviços para a sociedade. E isso ele vai ver a partir de confirmar se a apuração está certa, por exemplo, a partir dos demonstrativos contábeis. Tá? Uma outra parte, como vocês viram, fornecedores, bancos, eles querem conhecer para saber a situação financeira da empresa. Espera aí, dá para fornecer crédito para ela? Dá para fornecer prazo maior para essa empresa? Dá para confiar nela?
ela está numa condição tranquila a ponto de me entregar a mercadoria? Ou pessoas empresas mais agressivas, elas vão ter interesse nas informações contábeis para não dar reajuste para a empresa. Então, empresas, por exemplo, do tipo a Fiat, ela tem como prática, por exemplo, você pede o reajuste, ela te pede o demonstrativo contábil e mostra, espera aí, você está com uma margem aqui na demonstração de 12%, está falando que precisa de reajuste de 3%, não faz sentido, sua margem está bem tranquila. E aí, se sua margem tiver demonstrativo mostrar, não, estou trabalhando com 1% de lucro, não dá para mim. Que aí eu pego esse dinheiro e vou para o mercado e faço uma aplicação financeira, rende mais do que ficar com essa empresa aberta para no final do mês ter 1% ou ainda ter prejuízo. É o que a empresa faz. A empresa vai e pede, né, a solicitação para que você autorize ela a ter acesso às suas informações contábeis detalhadas. Você não precisa de fornecer isso, tá? O detalhe da informação, não, você precisa de fornecer o balanço, demonstração do resultado do exercício, mas ela faz isso como uma política agressiva mesmo. E aí, aceitando, ela vai até a sua empresa, vai olhar todo o seu sistema de custos, todas as suas notas, todas as suas operações, e, obviamente, ela não vai lá para conceder reajuste. Ela vai lá para verificar oportunidades de encontrar furos no seu demonstrativo e te indicar que não, na verdade, você tem que dar desconto para ela, porque você está tendo 1% de lucro, porque a sua despesa administrativa, por exemplo, o valor que você paga de prolabore para o administrador, ele está muito pesado em relação ao que o mercado paga. E aí começa-se a procurar, eles começam a procurar oportunidade de redução de custo, mas é fora do comum, porque o seu cliente não tem esse direito de definir qual que é o valor justo a ser pago para o administrador, né? E isso é uma política agressiva para ficar nisso, de ficar empurrando reajuste, porque é uma questão óbvia, né? Não dá para você fornecer hoje, 2021, o mesmo preço que você fornecia em 2014, porque a gente teve uma inflação nesse período e o dinheiro perdeu valor no tempo. Então, pelo menos a inflação é o óbvio de se ter o reajuste, né? O dólar já não é como em 2014. Então, o seu custo de matéria-prima também teve uma modificação. O impacto das empresas na sociedade, por exemplo, quando uma empresa solicita um terreno doado para abrir uma nova sede, as prefeituras costumam pedir a demonstração contábil para saber, peraí, ela está falando em geração de emprego, geração de renda, mas vamos ver o demonstrativo contábil. Aí chega lá e é visualizado que não tem nada disso, ou seja, que na verdade a empresa, no final das contas, tem um lucro, e esse lucro vai para os acionistas e muito pouco, a menor fatia é que fica para os funcionários. Então, na verdade, ela vai gerar pobreza para a cidade, não riqueza. E para a geração de lucros. Aqui o acionista, né, o investidor, ele tem esse interesse principal na demonstração contábil, e eu diria que é o principal usuário da informação, e se não é, ele provavelmente está perdendo dinheiro, porque ele tem que conhecer de perto. Às vezes, pessoas que estão aí no mercado de ações, né, está investindo, mas está investindo por modismo, que é o que mais tem, né? Aquela pessoa que não conhece vai lá e investe seu capital e depois não está vendo que as demonstrações contábeis mostram, na realidade, uma queda de lucratividade. Então, é preciso conhecer antes de fazer o investimento, tá? Desses usuários, o principal é o governo, né? É a apuração de imposto? Não é, tá, gente? A contabilidade, ela não existe para apurar impostos. No senso comum, se vocês, né, que já são empresários ou que têm um contato com empresários, se você perguntar principalmente para aquele pequeno e médio, que a contabilidade é externa, o que seu contador faz? Eu pago para ele X e depois, no final do mês, ele me manda as guias de impostos e não faz mais nada do que isso. Então, ali tem alguma relação que precisa de ser melhor trabalhada. Por quê? Porque ou o contador realmente está fazendo só isso e não é o principal papel da contabilidade, como a gente acabou de ver no slide anterior, ou então você está recebendo informações e não está sabendo utilizar,
né, tipo balanço. E um dos pontos que é importante vocês entenderem, balanço não é uma coisa feita ao final do ano. Balanço é feito mensalmente e você deve ter, vai depender da relação que você tem, de quando você manda a informação para o contador, mas no mês seguinte você precisa dar uma olhada na performance da empresa do mês anterior, porque, de repente, os relatórios contábeis vão te indicar no primeiro mês prejuízo, no segundo prejuízo, no terceiro também. E aí, o que você vai fazer para mudar esse cenário da empresa? Porque se está dando prejuízo, 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 muito provavelmente, lá na frente, você já está ou vai ter um problema de fluxo de caixa, é uma redução de custos imediata, ou o próprio demonstrativo vai te indicar. Se você olha para ele, não tem como reduzir custo nenhum e não vê outro cenário, é indicativo de que sua empresa está indo para a descontinuidade das suas atividades. Então, é momento de fechá-la. E mesmo, como eu disse, se estiver indicando lucro, perfeito, vá também, nesse momento, procurar redução de custos, porque sempre é possível gerar mais valor, seja para o acionista, seja para os empregados, no investimento que vai ser feito na empresa, tá? Então, para que de fato serve a contabilidade? A contabilidade ela vai servir principalmente para munir os gestores, os tomadores de decisão, para utilizar essa informação de uma maneira útil, né, de uma maneira gerencial. Então, quando você pensa que o fornecedor ou o cliente recebe o demonstrativo e fala, vou continuar ou não comprando desse cliente ou desse fornecedor, vou continuar tendo uma operação com ele, vou procurar um concorrente, vou dar ou não reajuste para esse cliente, continuo ou não com a minha empresa aberta. Essas são decisões da contabilidade, a partir dos relatórios, das informações da contabilidade. Por isso que na última aula um aluno falou, e é verdade, essa é uma das disciplinas mais importantes do curso, porque ela te dá tecnicamente insumos, informações para você saber a performance, né, o desempenho da sua empresa, saber se vale a pena continuar e se sim, como que você vai sair dessa crise, né? A gente teve aí Covid-19, empresas fechadas, qual foi o impacto disso no demonstrativo? É possível recuperar toda essa perda? Né? Como que isso vai ser feito? A contabilidade vai te dar caminhos. Como assim, professor, para não ficar conceitual? Lá vai ter conta a conta de todas as operações que são feitas, despesa com pessoal, encargos sociais, custo de matéria-prima, custo de depreciação. O que é depreciação? É o desgaste natural das máquinas, né, dos seus bens que duram mais que 12 meses ao longo do tempo. Tudo isso, qual que é o impacto disso? Estou conseguindo absorver? Porque um dia a minha máquina, a minha impressora, o computador que é utilizado na empresa, ele vai se depreciar, se desgastar totalmente. E nesse cenário, a minha empresa vai ter capital? Vai ter condições de repor aquele valor? Porque não adianta ficar falando, não, tem dinheiro, mas quando os bens já estão velhos, você não tem recurso para repor. Então, você está com caixa para isso? Tem sobra? Quanto que você está de sobra de caixa para momentos de crise? Porque a gente está num país que vira e mexe, né? Volta uma crise, volta uma crise. Então, a única certeza que você tem é que em algum momento sua empresa vai estar num cenário recessivo, a não ser que você seja uma instituição financeira. Porque as instituições financeiras, se você vê os demonstrativos dela, não importa se o Brasil está lá no melhor cenário ou no pior cenário, eles sempre estão lucrando, seja com empréstimo, com renegociação de dívida ou com fornecimento de qualquer produto bancário. Né? O Santander, por exemplo, hoje, ele tem um lucro no Brasil que ele não consegue ter na Espanha, que é a matriz, né, do banco. E, ao mesmo tempo, é um destaque tão grande que, numa das últimas reuniões, o Sérgio Rial, que é o presidente, ele desceu até de rapel como um showman mesmo, para falar, olha, a gente tem aqui no Brasil um cenário que a gente não consegue nos outros países, né? Ele já ocupa a presidência da América Latina e já tem um lugar no Conselho Mundial do Santander, e aí é importante entender por quê, né? Por que isso? Porque no Brasil se consegue que os bancos lucrem tanto em épocas de crise ou em épocas fora de crise, os demonstrativos estão mostrando isso. E aí a gente tem a resposta, né? Não por acaso, é o segundo mês consecutivo
que o país mais bate recorde em segunda vez do maior endividamento das pessoas físicas no Brasil. Então, o segundo maior recorde no período de superendividamento das pessoas físicas. Então, tem aí um dos motivos desses bancos terem tanta lucratividade. E aí é aquele ponto, né? Impacto da empresa na sociedade. E aí, tem gente deixando de comer para conseguir pagar esse empréstimo, né? Que aí a gente consegue fazer esse contraponto. O lucro absurdo das instituições financeiras versus o superendividamento batendo recorde pelo segundo mês consecutivo, num momento de crise, né, Covid-19 e tal. E um outro ponto para tanto, né, todos esses registros contábeis, eles têm que ser feitos com base em documentos comprobatórios, porque também tem essa relação, meu contador nem manda a informação, mas quando você manda para ele? Você está lá em janeiro, aí chega em abril, você está mandando extrato bancário. Que documentos são esses? Extrato bancário, as notas fiscais de compra, de venda. Se a folha de pagamento é feita externa, a folha. Se feito no escritório, a relação, né, de hora extra do período, quais funcionários vão ter direito adicional noturno, quais os pedidos de férias para o período para o contador fazer a emissão das férias, e assim sucessivamente. Então, também tem essa relação, às vezes, do contador não mandar a informação, porque o empresário não encaminha todos os documentos necessários, extrato bancário, nota fiscal de compra, de venda, o controle de estoque, o inventário da empresa, dizendo o que a empresa tem no último dia do mês, porque senão como é que o contador vai ter lá estoques? O inventário da empresa ela tem tanto de material em estoque, ele não está ali no dia a dia para fazer isso, a não ser que seja uma contabilidade interna, no mesmo sistema da empresa, porque aí o inventário é gerado automaticamente. E ao analisar esses documentos, né, para fazer o registro, tem que analisar a essência econômica e ela deve prevalecer sobre a forma jurídica. O que significa isso? Anteriormente, a contabilidade ela era feita para apresentar a norma jurídica. Em que sentido? Ela tinha que seguir 100% ao que estava escrito na lei e não ao que refletiria melhor a realidade. Então, por exemplo, tem uma lei que vai falar, olha, os imobilizados, ou seja, os bens que duram mais que 12 meses, eles vão ter uma vida útil X. E aí você perguntava qual é a vida útil, ou seja, por quanto tempo vai durar aquele bem. E aí a lei definia uma regra, tipo, máquinas e equipamentos duram 10 anos. Prédios vão durar 25 anos. E aí a empresa mantinha isso no balanço por aquele período. Então, se uma máquina, a lei falava que era 25 anos, isso aparecia no balanço como tem um prédio e esse prédio custa tanto ao longo de 25 anos. Se depreciava, ou seja, se desgastava esse bem dentro daquele período de 25 anos. Depois o bem aparecia como zero no demonstrativo, embora na essência econômica, ou seja, na realidade dos fatos, estava lá o prédio existindo. Em 2008, a contabilidade modificou esse enfoque, porque não fazia nenhum sentido, e adotou o padrão internacional de se fazer contabilidade. O que é isso? Né? O mundo inteiro já tinha mudado, boa parte do mundo, e o Brasil também aderiu a isso, não, preciso ter demonstrativos mais reais. E aí falou, não, você vai depreciar, vai considerar que seu prédio existe de acordo com o estudo técnico da empresa, seja interno ou uma empresa que foi contratada. Não é ela que vai definir, não, esse prédio aí ele vai, na condição que ele está, ter uma vida útil de 30, 40, 50 anos. E depois disso, né, a gente vai ter que fazer uma reforma aí substancial para mantê-lo em condições de funcionamento, em atividade. Então, essa é um dos exemplos da grande mudança na contabilidade, que é preocupar em gerar informações mais fidedignas possível, né, mais conectadas à realidade, do que com uma lei que fala, não, tem que fazer dessa maneira.
Não é fraudar, tá, gente, a lei, mas é fazer demonstrativos que reflitam a realidade. Há limitações? Sim, né? Por exemplo, existe uma relação custo-benefício. Em que sentido? A empresa tem os seus ativos, tem o seu controle de estoque. E aí ela não vai ficar fazendo controle de estoque, por exemplo, de custo, de custo de uso de clipe, de papel, por exemplo, vou falar estoque de papel, ou estoque de caneta, borracha, para refletir exatamente aquela relação que dedica. Então, quando chega na empresa, para esses materiais de consumo, de valor pequeno, a empresa não precisa ficar fazendo controle de estoque. Então, se você vê no balanço estoque, não vai estar falando estoque de papel, de caneta que ela tem. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença para a tomada de decisão. Então, não tem problema nenhum se a empresa já chegar e já dar baixa naquele estoque 100%. Porque imagina, se cada vez que fizesse a impressão, no final do dia falasse, usei tantas folhas têm um custo de 30 centavos, dá baixa em 30 centavos. Para representar 100% de maneira fidedigna mesmo, era isso que tinha que ser feito. Mas isso é irrelevante. O custo que se teria para manter esse controle é maior do que o benefício que se teria. Por isso que a contabilidade ela não reflete um retrato da empresa. Tem situações que não vale a pena ficar gastando para ter um tipo de controle, tá? Porque não vai fazer nenhuma diferença na tomada de decisão. Agora, você não pode aplicar isso para um estoque de produto acabado, para um estoque de matéria-prima, porque aí é algo mais material, né? Algo mais relevante. E aí é nesse cenário que está falando em preocupar mais com a essência econômica do que com a norma jurídica. Por exemplo, a base do impeachment da Dilma é a informação contábil. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro para pagar, o governo federal não tinha dinheiro para pagar Bolsa Família, e aí pedia para que a Caixa Econômica pegasse o dinheiro da Caixa, e não do governo federal, e pagasse o Bolsa Família para as famílias mesmo, para a sociedade. E depois de 4, 5 dias, quando o governo arrumava dinheiro, ele ia lá e pagava a Caixa. Juridicamente, não existia nenhum contrato de empréstimo. Então, ela não contabilizava, né, a contabilidade pública, ela não contabilizava a existência de empréstimo. Porém, na essência econômica, não precisa de assinatura de um contrato de empréstimo para qualquer pessoa entender que a operação era um empréstimo. A Caixa pagava para a sociedade sem que o governo federal repassasse o dinheiro. E depois de 4, 5 dias era pago essa dívida. O que é isso? Um empréstimo. Então, não precisava de ter um documento jurídico de empréstimo para registrar essa operação. E é proibido ao presidente fazer empréstimo sem autorização dos deputados e senadores. E é isso que é a pedalada fiscal. E esse é o crime de responsabilidade fiscal que ela cometeu. Que é qual? Fazer um empréstimo, não registrá-lo na contabilidade como tal, e não pedir autorização para o legislativo para fazer esse empréstimo. E aí, com base nessa falta de informação contábil, nesse ponto que feriu a transparência, porque fazia empréstimo e isso não refletia, a sociedade como um todo não sabia, o legislativo não autorizava, elas perdeu o mandato por causa de uma informação contábil, que é um crime de responsabilidade fiscal, que é uma pedalada por quê? Porque passou ali 3, 4 dias ali ia pedalando, ganhando fôlego mesmo, né, empurrando para a barriga. Para daqui 4, 5 dias o governo ter o dinheiro e poder fazer o pagamento, ok? Então, ou seja, aqui fica clara essa questão de prevalecer a essência do que é a forma. Não registrei empréstimo porque não assinei contrato de empréstimo. Porém, a essência econômica, você não precisa, né? O próprio fato em si demonstra que ali tem um empréstimo. Precisa de um contrato para materializá-lo dessa forma, ok? E qual é o documento comprobatório disso? O próprio empréstimo sendo feito, né, o pagamento da Caixa.
da Caixa para a sociedade do governo, depois que a sociedade já tinha recebido o Bolsa Família, recebia esse pagamento. Então, continua sendo feito com base em documento comprobatório e pensando sempre no fenômeno, no fato em si, e não no contrato de empréstimo, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Querem que repete algum ponto? Algo que não ficou claro? Não? Sem dúvidas, o João Vitor respondeu. Excelente. Obrigado, João Vitor. Então, aqui a gente vai fazer um exercício rapidinho, que é dentro do que a gente falou aqui e ampliando mais essa noção do que é usuário. Um dos pontos aqui vai ter mais de um número. Então, tem 3 opções e 4 situações. Quem é a parte mais interessada? Porque, no final das contas, todo mundo se interessa pelas informações. Mas desses 3, no primeiro fato, quem é o empregado? No segundo, quem é o banco? No outro, né, o governo, e um deles é mais de um. Então, ou empregados, ou bancos, ou governo, vai se repetir mais de uma vez. Vamos dar aí 5 a 10 minutinhos, e aí eu chamo cada um dos alunos que ainda não fizeram a correção para falar o que vocês marcaram e por quê, tá? Então, acho que 5 a 10 minutinhos a gente consegue concluir. Qualquer dúvida, é só perguntar.
Bom, então acho que aí parece que as duas pessoas já falaram que concluíram, né? Vamos então fazer a correção. Tem alguém que ainda está fazendo, quer mais um tempinho? Não? Ok, então. Então, Caio, o que você marcou para a primeira? Usam as informações geradas pela contabilidade para aprovar empréstimos, financiamentos e verificar a capacidade de pagamento de empréstimos. Respondeu no chat. Bancos, perfeito. Então, 2 bancos. Depois, Marco Túlio. Utilizo as informações geradas pela contabilidade para verificar a capacidade de pagamento, principalmente nos salários, perspectiva de crescimento da empresa e participação nos lucros. É o número 1, né, professor? Empregados. Exatamente. Principalmente a questão dos salários, né? E saber aí quais são os benefícios que eu vou ter. Tem condição de crescer nessa empresa, de lucros? Perfeito, Marco. Lourenço Simão. Utilizo as informações contábeis para possível aprovação de créditos que a empresa possa necessitar por meio da análise da capacidade de pagamento da mesma. E que você ele saiu? Parece que sim. Então, Roberto Dalla, o que você marcou nessa? Professor, esse aqui eu não fiz, não. Fiquei em dúvida. Ah, ok. Desculpa. Imagina. Thales? Thales Ferraz, está aí? Eu tô sim, professor. Mas eu tô realmente em dúvida também. Tá bom. Vitória, marcou? Bom dia, Vitória. A Vitória falou aqui no chat. Acho que bancos, isso aí. Bancos, né? Quer dizer, se quer saber a análise de crédito, de fornecimento de empréstimo, vão ser os bancos. Porque, né? Você quer saber se o empregado não vai fornecer crédito, e o governo, né, só se for o banco do governo, né, que forneceria o crédito. Então, perfeito. E para a gente finalizar, na última questão, em que a gente tem aí, Cassiano, não usam os relatórios contábeis só com a finalidade de arrecadação de impostos, mas também para dados estatísticos, no sentido de melhor redimensionar a economia. O que você marcou? Cassiano respondeu no chat. Governo, isso aí, né? Porque o governo não quer só saber a arrecadação de impostos, né? Mas também ter uma noção, por exemplo, a partir das informações contábeis, é possível saber o volume de empregos, se aquele setor está melhorando, e é o segundo Isadora utiliza isso aí, empregados, porque é em relação a salários, né? Saber benefícios, participação nos e aí, uma informação aqui por exemplo, o governo, existe um imposto que chama IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, ok? O que significa isso? Um imposto que as indústrias têm que pagar em relação a cada produto, e varia de 0 a 300%. Tipo, cigarro tem a alíquota de IPI de 300%. Para quê? Para desestimular o consumo. Então, coloca um IPI caro e as pessoas elas vão consumir menos o produto porque o preço dele vai ser maior. Então, tentando desestimular o consumo. E nesse cenário, o governo, às vezes, trabalha com o IPI também para melhorar o contexto da empresa. Então, o governo pode reduzir o IPI como um benefício fiscal. É isso mesmo, João Vitor falou, já viu isso que R$800 era só para imposto, e é verdade, né? Desestimular o consumo de álcool, o consumo de
de cigarro, ele sempre vai ter alíquotas bem maiores mesmo. E qual é o foco aqui? O governo, às vezes, aumenta a alíquota para estimular o consumo, mas também reduz a alíquota de IPI para incentivar o consumo. Então, lá na crise de 2008, um ponto comum foi o governo reduzir a alíquota de veículos, reduzir alíquotas da chamada linha branca, né, de eletrodomésticos, para que as pessoas pudessem consumir mais esses produtos e consumir de maneira frenética. Frenética por quê? Porque tinha um prazo, por exemplo. 90 dias o IPI vai retornar. Então, se você comprasse o carro hoje, era um alíquota de IPI, se você comprasse daqui a 90 dias, você teria que pagar mais simplesmente porque o IPI teria retornado. E aí isso é chamado de imposto regulador. O governo vai conhecendo os dados da empresa e sabendo que ela não está bem, então, ou as associações chegam até o governo por meio do lobby, né, por meio da relação que tem com ele, e pede uma redução, o governo fala, deixa eu ver se isso é verdade. E aí ele recebe informações que as empresas encaminham e vê, realmente esse setor aqui está muito ruim, tipo a Anfávia, né, do setor automotivo. Vai consultar e vai verificar que de fato, a gente precisa de dar uma contribuição, uma ajuda para a empresa no sentido de benefício fiscal. Agora a gente tem milhões, né, de benefícios por causa da Covid, por exemplo. A suspensão do prazo de pagamento do fundo de garantia por algum tempo, né, que retorna aí o pagamento em setembro. Ao mesmo tempo, a suspensão dos contratos de trabalho. Então, uma outra possibilidade, né, o governo pagar uma parcela do salário e a empresa pagar outra para evitar demissões. Então, é tudo nesse sentido. E se houver demissão em massa, né, vai ter seguro-desemprego, por exemplo, em massa para o governo pagar e vai repassar essa conta para o governo. Então, na verdade, ele não está fazendo um grande avanço. Ele só está evitando que isso depois reflita na pessoa ter direito a 6 parcelas de seguro-desemprego, por exemplo, e isso vai onerar o caixa do governo, tá? Nesse sentido. Então, estamos avançando para perceber que a contabilidade ela serve não só para o investidor, ela serve não só para decisões de permanecer ou não naquela organização. Tá? Vai para os empregados, vai para o banco, vai para o governo, tem uma perspectiva social também, ampliando mesmo a compreensão do que é contabilidade. Tá? Aqui a gente tem um segundo exercício para perceber, então, um pouco mais do que é a contabilidade. Eu sempre vou tentar falar um pouco menos para não dar sono mesmo, né? Ainda mais no computador. E para vocês sempre aplicarem e pensarem em uma situação prática. Aqui também um exercício de verdadeiro ou falso, que tem as informações que a gente falou até esse momento no slide, não só sobre usuários, mas, por exemplo, dessa necessidade de ter os documentos comprobatórios e assim sucessivamente, tá? Assim que vocês forem acabando, por favor, vão postando no chat, porque aí eu também vou fazendo a correção. A ideia dos exercícios é sempre aplicar o conceito em situações do dia a dia. Então, eu trago problemas, né, situações que vocês podem encontrar enquanto administrador e que vale a pena pensar. Então, à medida que forem acabando, postem aqui no chat para a gente poder fazer a correção, por favor.
Ok, pessoal. O pessoal já comunicou que concluiu o exercício. Vamos, então, fazer a correção. A primeira, bem tranquila, Maria Clara. Por intermédio dos registros da contabilidade, é possível avaliar os resultados de uma entidade. Verdadeiro ou falso? E por quê? Eu acho que é verdadeiro, porque você tendo uma boa contabilidade, você consegue avaliar, assim, até um futuro próximo do que será a empresa, Ótimo. dos resultados. Fala muito bem, e é isso mesmo. É verdadeiro. E você fez a ressalva perfeita. Tendo uma boa contabilidade, aí sim você vai conseguir avaliar. Porque você só tem um relatório ali só para atender o fisco, mandar para banco, e nem sabe se está certo os valores, aí está perdendo tempo e dinheiro com aquele relatório. Perfeito, Maria E Clara. tem que saber avaliar também, né, Gustavo? Exatamente. Quer dizer, também não adianta você ter uma informação e às vezes a pessoa nem sabe o que ali está escrito ou nem sabe fazer a leitura ou a análise mesmo daquele demonstrativo. Tem até um livro aqui que eu recomendo para você. Esse livro aqui, a gente não consegue chegar nesse ponto na disciplina, infelizmente. Ó. Análise avançada das demonstrações contábeis. Eu tenho a primeira edição dele. Ele é do Eliseu Martins, José Dilton Alves e Gilberto José de Miranda. Ele é o melhor livro que a gente tem em termos de análise. Aqui no curso de graduação, a gente não consegue chegar nesse ponto tão avançado, que é esse livro, tá, gente? A gente não consegue chegar num ponto tão avançado e, na verdade, em nenhum curso de graduação. Não é porque vê mais ou menos. É porque é uma discussão mais profunda. Esse livro ele é feito a nível de doutorado mesmo em contabilidade da USP. Mas vale a pena dar uma lida nele, por quê? Porque ele vai desmistificar alguma coisa. Falar, gente, todo mundo está fazendo uma análise desse jeito, com base nesse indicador, não vale a pena fazer dessa forma, não faz o menor sentido. Faça esse ajuste, olha como faz mais sentido e por quê. Então, para quem for trabalhar na área financeira, na área de análise de crédito, para quem tem uma empresa e quer aprofundar mais, porque na disciplina a gente vai ver, sim, de uma maneira profunda. Só que aqui a gente está falando do nível ainda mais aprofundado de análise, de leitura do demonstrativo. Vale a pena adquirir esse livro. Ele está na segunda edição, chama Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. Ele está na sua segunda edição. Eu tenho aqui a primeira edição, que já é muito boa, foram feitos pequenos ajustes na segunda, mas vale a pena comprar ela mais atualizada. É o que se tem de mais novo. No livro, o Gilberto José Miranda, que é um professor da Universidade Federal de Uberlândia, era aluno do Eliseu Martins, que é professor emérito na contabilidade, ou seja, professor de muito renome, e ele não tinha tempo para escrever o livro, mas o Gilberto, junto com o José Dilton, que era o aluno dele, foi escrevendo tudo que ele falava na aula e depois apresentou isso para o professor e falou, olha, a partir do que foi gravado, tudo que você falou, esse aqui seria o livro da disciplina, porque todo mundo devia ter acesso a essa informação, não só os alunos de doutorado em contabilidade da USP. E aí ele fez pequenos ajustes e aceitou a publicação do livro. E é realmente muito interessante, né? Ele falando sobre besteiras, modismos, coisas que as pessoas vão fazendo ali no dia a dia e que na prática não faz muito sentido. Então, você tem uma empresa que quer ter um conhecimento super aprofundado do tema, que a gente não tem, às vezes, um carga horária suficiente ao longo do curso para ver, trabalha na área de crédito, né? Quer conhecer muito mesmo o tema, compra esse livro, porque, assim, depois da leitura dele faz toda a diferença, assim, ele fala sem rodeios, né? Ele fala, olha, a gente está fazendo essa besteira aqui de analisar isso por isso, mas para quê? Para pensar, não faz o menor sentido esse indicador, não serve para nada. E é bem interessante mesmo, tá? Seguindo, então, a contabilidade propicia inúmeros dados e informações de desempenho financeiro da empresa. Arthur, o que você respondeu? É a segunda ali?
Isso, a segunda. É verdadeiro. Tá, ótimo, então. Verdadeiro mesmo. Por que você marcou verdadeiro? Né? Porque a contabilidade é das funções dela é justamente isso aqui, né? Puxar os dados e informações do como que está andando o financeiro da empresa para passar para outra área e para o gestor também, né? Exatamente, isso mesmo. Quer dizer, a contabilidade é de falar, e aí, qual que é o resultado? Está dando lucro? Está dando prejuízo? É nesse sentido mesmo. Beleza. Beleza. João Vitor Gonçalves, por meio da contabilidade, é possível, sim, analisar os reflexos futuros. Então, eu marquei verdadeiro, mas a minha interpretação de reflexos futuros, no caso, seria o desenrolar futuro das contas da empresa. Era isso? É, isso mesmo, os desdobramentos mesmo, nesse sentido. Sim. Marquei verdadeiro porque a partir da contabilidade, por exemplo, do balanço que a empresa fechou no mês passado, é possível avaliar o rumo que a empresa está indo em relação às suas vendas, em relação ao quanto ela está pagando por cada funcionário, se ela pode aumentar isso para melhorar a eficiência, ou ela tem que diminuir, cortar gastos, assim por diante. Perfeito. E é isso mesmo, porque na outro sentido, né, que essa questão poderia ser interpretada, a contabilidade vai me dar projeção de cenário, tipo, chega um relatório falando, esse aqui é a projeção do seu cenário, isso aqui daqui 10 anos você vai estar assim. O balanço não vai te mostrar isso, mas esse desdobramento, quer dizer, essas possibilidades, posso ou não dar reajuste para os meus funcionários? Estou numa situação aqui complicada, né? Posso dar um reajuste acima do que o sindicato está obrigando? Posso contratar esse funcionário que tem um salário ali mais significativo? E qual que vai ser o impacto disso para o resultado da empresa no futuro? Então, isso eu consigo ver por meio da contabilidade, que vai falar desses desdobramentos mesmo. Excelente. Letra D, Heitor de Souza, né? Por meio da contabilidade se pode revelar causas que influenciam diretamente o resultado econômico do empreendimento. Verdadeiro. Ok, por quê? Porque por meio da contabilidade você tem todas as informações que você precisa saber sobre a empresa. É isso mesmo, quer dizer, por que minha despesa, meu lucro caiu 5% esse mês? Aí você vai lá e fala, porque teve um cenário aqui de aumento de dólar na matéria-prima. Olha o impacto disso aqui no meu resultado. E por aí vai. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Matheus Henrique. São necessários se embasar em documentos comprobatórios para fazer os registros contábeis. Eu acho que é verdadeiro. Isso. Por quê? É assim, né? Não tem como você fazer relatórios de contabilidade sem documentos verdadeiros, né? Porque não tem como você planejar uma logística da empresa, fazer nada assim sem documentos que você tem, sem informações que você pode confiar. Exatamente. Porque, né, como é que eu vou... E isso é aquilo que eu comentei. Como é que o contador vai fazer o demonstrativo contábil sem que ele não tenha o documento comprobatório, né? E muitas vezes isso acontece. Eu já vi situações da pessoa ter conta bancária em 3, 4 bancos e não fornecer o extrato bancário de um deles. Aí depois chega a notificação da Receita falando, olha, tal fato, o demonstrativo não reflete esse dado. Por quê? O que aconteceu? E aí, com base nisso, a empresa é inclusive multada, né? Porque tem operações ali do tipo juros de aplicação financeira que eles devem ser oferecidos à tributação, que incide imposto sobre ele. E que a empresa não declarando, ela está pagando o imposto errado. E, em cima disso, a Receita vem e penaliza a empresa, né? Penaliza não, ela cobra a multa pelo fornecimento de informação errada. É muito comum, principalmente com pequenos empresários. Fornece o extrato de alguns, fala, mas precisava de fornecer desse banco, quase no movimento lá. Aí você vai ver, a pessoa está movimentando ali R$500 mil, que é bem significativo para uma pequena empresa.
A contabilidade fornece informações relevantes para a geração de informações confiáveis. Aqui eu mesmo vou falar verdadeiro, né? Porque nesse sentido mesmo que a gente vem discutindo, se eu não tenho a contabilidade, como é que eu vou tomar uma decisão? E na prática, gente, tem muito gestor fazendo isso, tomando a decisão da cabeça, porque acha que é filho mesmo, que a pessoa tem essa sensação, esse sentimento, né, essa coisa empreendedora. E realmente tem gente que tem um sentido mesmo para os negócios, porém, se você não conhece o rumo, o impacto disso nas decisões, o que está acontecendo é um mero acaso. É claro que o mero acaso, muitas vezes, é comum na gestão. Por exemplo, tem uma linha de pesquisa mesmo, uma linha de estudos, que chama crescimento de empresas. Então, tem uma série de pesquisadores estudando por que as empresas cresceram, inclusive em rede. O que diferencia uma pequena empresa que não consegue, ao longo de 10, 20 anos, crescer, de uma empresa que pode ter nascido do nada, ou já pode ter nascido de médio porte, que consegue se tornar uma gigante. E aí eles vão estudando esses fatos, lendo as atas de reunião, fazendo entrevistas com as pessoas, e no final, frustrem ou não, a conclusão que os pesquisadores chegam é que é um mero acaso. É uma soma de fatores que levaram a uma determinada situação. Ou seja, a pessoa estava no momento certo, na hora exata, para aproveitar aquela oportunidade. Se ali ela não estivesse, outra empresa teria pego e era ela que chegaria adiante. Aí isso frustra, porque a gente fala, nossa, mas o instrumental e a contabilidade e marketing, não sei o que, é um mero acaso. As maiores empresas só conseguiram se tornar gigantes por uma soma de fatores que muitas vezes é o acaso. No momento certo, na hora exata em que ali ela está. Claro que se também ela não estivesse olhando os resultados contábeis, se também ela não estivesse fazendo uma campanha de marketing, isso de alguma maneira impactaria. Mas a conclusão desses pesquisadores é que sim, isso é importante, não está desprezando nada disso, mas que muitas vezes o que faz mesmo a empresa crescer é ela conseguir captar essas oportunidades na hora certa. E para ela conseguir captar, naquele momento em que surgiu a oportunidade, ela vai ter que ter dinheiro, ela vai ter que ter recursos, ela vai ter que estar viva. E ela só vai estar viva se ela está gerindo bem essas informações para saber, opa, estou reduzindo o custo o suficiente, e por aí vai, tá? Então, assim, para esses pesquisadores, né, a conclusão do estudo dele é que ela tem que saber, sim, está na hora certa para aproveitar aquela oportunidade. Porém, naquele momento, ela precisa de estar de pé, ela precisa de estar com as informações contábeis, ter caixa suficiente. Se não tem, tem um demonstrativo que mostra que ela tem condições de pagar o empréstimo. E isso vai ser feito por meio da contabilidade. Ou ela vai aproveitar uma grande oportunidade que surgiu no acaso, mas ela tem condições financeiras, por exemplo, de assumir aquele contrato. Porque não adianta ela assumir uma super oportunidade se existe uma limitação da capacidade produtiva e, de repente, ela não vai entregar aquele contrato. Ok? A principal função da contabilidade é apurar os impostos incidentes sobre as atividades econômicas da empresa, com ressaltando aqui o início da frase, a principal função da contabilidade. Cassiano Ferrari, está aí? Cassiano respondeu aqui. Verdadeiro ou falso? A principal função da contabilidade é apurar os impostos incidentes sobre as atividades econômicas da empresa. Falso, isso mesmo. Por que você marcou falso? Porque possui muitas outras funções. Assim, a principal função da contabilidade, na verdade, é gerir os usuários de
informações para tomada de decisão. Na prática, como eu disse, muita gente acha que é apuração de imposto, e não é, tá? Enviar guia para o cliente. Não é isso não, para pagar. Não, é gerar informação para tomada de decisão. A principal função da contabilidade, portanto, né, na próxima, não é informar o valor dos impostos aos órgãos competentes. Então, a principal não é essa, exatamente. Então, essa daqui é verdadeira, porque não é essa a principal função da contabilidade. Então, a outra, né? A principal função da contabilidade é apurar os impostos, falso. E, por consequência, a próxima ela é verdadeira. É necessário manter os registros contábeis para a geração de relatórios úteis para os tomadores de decisão. Verdadeiro também. Por quê? Porque sem registros contábeis, sem lançar operação por operação, depois não tem como chegar nos relatórios. A gente vai ver isso mais detalhado no futuro próximo, né? Por quê? Porque como é que é gerado o balanço? Como é que é gerado o demonstrativo de resultado do exercício? Não é chegando lá e preenchendo bancos. Quanto que tem? Olha no extrato, 1.000, cliente. Olha aí no contas a receber, quanto que tem? Vai preenchendo. Não. Você precisa de lançar, o seu contador vai lançar operação por operação para depois chegar no demonstrativo contábil final. E é esse o demonstrativo em que você, a partir dele, vai tomar a decisão. Mas não é uma implantação de saldos. No último dia do mês, o contador chega lá e digita o saldo. Ele lança dia a dia cada operação que existiu na empresa para depois emitir o relatório. O que eu estou falando? Sabe seu extrato bancário lá da conta da sua empresa? Lá não tem operação por operação? Cada linha daquele extrato deve ser lançada e, às vezes, até mesmo desmembrado. Então, por exemplo, arquivo de folha de pagamento. Vai aparecer lá só folha de pagamento paga. Mas aí precisa de ter o detalhamento de para quem foi pago, para ver o registro contábil daquela operação. Desconto de duplicata, mando várias duplicatas para o banco para ele antecipar um dinheiro e ficar como a parte dos juros. Quais duplicatas foram descontadas? Precisa de detalhar para o contador fazer o registro. Então, tudo é feito no nível do detalhe mesmo, para se chegar no resultado final. Tá? A contabilidade é realizada para atender não só os proprietários da empresa, verdadeiro, né? Então, aqui é um momento chave da nossa disciplina para a gente perceber, contabilidade também não é só para atender investidor, e ampliar essa compreensão. Vimos numa perspectiva social, governo, sindicatos e por aí vai. A contabilidade é útil para usuários externos interessados na situação patrimonial da entidade. Verdadeiro também, né? Como a gente acabou de falar, o próprio sindicato pode ser um usuário interessado na informação contábil. Ok. Nesse momento inicial, para quem já tem conhecimento, né, ou já trabalha na apresentação, já tem aluno que falou que já tem, né, esse contato com a disciplina, por exemplo, o Marco Túlio, e aqui fica mais tranquilo de perceber. E aí eu começo mesmo nessa fase mais introdutória, para quando a gente chegar lá no exercício 11 e 12, todo mundo já está com a mesma base de informações, para a gente conseguir avançar para o nível mais complicado, né, da disciplina, que é, por exemplo, sobre a elaboração dessa demonstração contábil que o plano de ensino pede para que vocês tenham uma noção de como são feitos esses registros de débito e de crédito, que é chamado de partidas dobradas. Essa vai ser a parte mais complicadinha da disciplina, mas a gente vai ver passo a passo de como é feito, e depois as outras partes são mais tranquilas de serem compreendidas, mas essa é uma parte mais técnica mesmo, que o plano vai pedir uma noção de como é feito. Tá? Vamos avançando, então. Aqui a gente tem uma parte técnica, tá, gente, da contabilidade, que faz toda a diferença na hora de analisar os demonstrativos. O que eu estou falando aqui? Antes de prosseguir, alguém quer perguntar alguma coisa? Algo que não está claro? Ok, vou seguir. Então, os relatórios contábeis, eles podem ser feitos em duas bases, tá? Tanto com base em relatórios, com base no regime de caixa,
quanto com base em relatórios emitidos mediante regime de competência. O que significa isso na prática? É a base que é utilizada para falar sobre as receitas, por exemplo, e sobre as despesas que a empresa tem num determinado período. Essa receita pode ser considerada por regime de caixa ou essa receita pode ser considerada por regime de competência. O relatório, a finalidade do relatório é que vai definir se vai ser caixa ou competência. Então, por exemplo, demonstrativo de fluxo de caixa vai ser feito por regime de caixa. Demonstração do resultado do exercício e balanço vai ser feito por regime de competência. Qual que é a diferença entre os dois? No regime de caixa, só vai ser considerado que existe uma receita e que existe uma despesa se esse dinheiro entrar naquele período ou aquele dinheiro sair naquele período. Então, por exemplo, a empresa emitiu uma nota fiscal de venda agora em 6/8/2021, hoje. O pagamento só aconteceu em 30% em setembro e o restante em outubro. Em que momento que vai aparecer na demonstração de fluxo de caixa? Se a demonstração de fluxo de caixa, como eu disse, ela é feita com base no regime de caixa, em agosto não vai aparecer nada daquela venda no demonstrativo. Em setembro vai aparecer apenas 30% da venda e os outros 70% vão aparecer no mês de outubro. Então, nos demonstrativos contábeis feitos com base no regime de caixa, só aparece a entrada do dinheiro ou a saída, a entrada do recurso ou a saída, se naquele mês aquele dinheiro foi movimentado, se ele entrou ou saiu naquele período. No regime de competência, não importa a data de pagamento, não importa a data de recebimento. O importante é o período de realização, de equivalência. O que significa isso na prática? Emitir a nota fiscal em julho. Vou receber ela em 10 prestações. Quando ela vai aparecer no DRE? Se a demonstração do resultado do exercício, que é aquela que fala se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, ela é de setembro, ela é de julho, né? Ela mostra o lucro ou prejuízo de julho, no mês de emissão de nota fiscal, aquela receita vai aparecer. E a demonstração do resultado ela é feita assim, para quê? Para comparar a receita do mês com os custos e despesas e saber se aquela operação em específico, aquele mês em específico, teve lucro ou prejuízo. Então, eu só reconheço um lucro ou um prejuízo, eu só reconheço uma receita ou um custo no momento em que há a venda. Então, por exemplo, comprei mercadoria. Eu vou falar que eu tive um gasto, né? Eu tive um custo com matéria-prima? Não. Paguei o fornecedor, tive um custo com matéria-prima? Na contabilidade também não. Adiantei para o fornecedor para ele me encaminhar a mercadoria. É custo de matéria-prima? Também não. O custo na contabilidade, ele só é reconhecido no momento em que há venda. Para quê? Para que se confronte, para que se compare ali lado a lado, receita menos o custo para obter aquela receita. Então, eu estou falando que a minha atividade é revenda de carro e eu compro um carro por 30 mil reais e revendo por 35. Tenho um lucro de 5. Como é que eu sei que eu tenho um lucro de 5? Porque no mês da venda, eu mostro que houve uma venda de 35 mil, por exemplo, em julho, e aí sim, há 2 anos atrás que eu comprei esse carro. Agora que ele vai aparecer como custo na demonstração do resultado do exercício. Então, eu vou falar, esse carro que você vendeu por 35, confrontando com o custo, você comprou ele por 30 mil reais. 35 menos 30, o seu lucro nessa operação é de 5 mil reais. Ok? Então, eu só comparo, eu só levo um gasto a custo no mês da sua realização, ou seja, no mês da sua venda. Por quê? Para comparar a receita menos o custo e saber se naquele período deu lucro ou prejuízo. Por quê? Porque se eu coloco a venda em julho
e coloco o custo no mês que eu comprei, não dá para me saber se aquela operação específica me dá lucro ou prejuízo, porque o custo dela está no mês e a receita está no outro. Comparando as duas na mesma base, dá para saber, opa, você vende carro que você compra por 30, por 35 mil. É claro que nesse exemplo eu simplifiquei demais, né? Porque na prática, ok, comprei um carro por 30 e também tive de custo ao longo desses 2 anos, né, que eu falei de custo. Eu tive custos do tipo gasto com pessoal, teve a energia elétrica ali do local, o aluguel, e tudo isso também vai ser levado a custo para me reconhecer se eu tive lucro ou prejuízo naquele período, não só pelo valor de compra, mas de todos os custos envolvidos. Ah, mas o aluguel, eu não vendo, ficou só aquele carro para ser vendido, tem vários. Aí por isso que chama uma coisa que chama rateio, vocês vão ver na disciplina de custos. E essa disciplina ela dá a base para a disciplina de análise de custos, né? Que é qual? O aluguel, depois ele vai ser dividido, que isso é chamado de rateio, vai ser rateado para os diversos produtos. E aí sim vai saber, olha, esse aluguel rateado, dividido por diversos produtos, deve ser atribuído ao mês. No carro 1, tanto equivalente ao valor do aluguel. No carro 2, tanto. E aí na hora de você saber o custo do produto, você vai saber ele por item. Ok? Arthur levantou a mão? Foi sem querer, professor, foi mal. Tá ótimo. Então é nesse sentido mesmo, tá? E aí eu só vou poder fazer isso como? Comparando o custo do período com a receita também daquele período. Aí o Thales falou, então eu devo separar o custo do estoque, né? Ou entendi errado? Isso, assim, eu também não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, o estoque, ele é formado por todos esses custos. A valorização do estoque, ela vai ter várias composições. Uma delas é a compra do próprio produto e dentro do estoque eu também vou ter o custo de mão de obra, dentro do estoque eu também vou ter o aluguel do equipamento, a depreciação, ou seja, o desgaste das máquinas e equipamentos e por aí vai. Então, qual que é o valor do custo desse estoque lá na minha conta estoque do balanço? Vai ser tanto o preço de compra do bem, como os demais custos subsequentes, como o aluguel daquele prédio, como também a despesa com o salário de pessoal, os encargos sociais, energia elétrica e por aí vai. Então, tudo isso compõe o custo daquele produto. E quando esse custo vai ser levado a resultado, ou seja, vai sair do estoque e vai para o DRE para falar, e aí, está dando lucro ou prejuízo? No momento em que houver a venda daquele carro. Então, nesse exemplo que eu dei, 35 mil a compra do carro, os 30 mil que antes estavam no estoque envolve a compra do carro, energia elétrica, a depreciação das máquinas e equipamentos e assim sucessivamente, tá? Então, aqui o foco é entender isso, gente. Tem relatórios que vão ser feitos com base em regime de caixa. No regime de caixa, as informações vão com base no pagamento e recebimento. Como assim? É data mesmo, o dia que o dinheiro saiu, o dia que o dinheiro entrou. Se o dinheiro saiu em outubro, vai aparecer no DFC de outubro, no fluxo de caixa de outubro. Se o dinheiro saiu em fevereiro do ano que vem, então só fevereiro do ano que vem. Da mesma coisa para entrada. Porque a demonstração de fluxo de caixa tem esse objetivo, demonstrar os fluxos, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro e mostrar como é que aquele dinheiro foi composto. Então, por exemplo, acabei o mês anterior, julho, com 1.200.000. Fechei esse período com 800 mil reais. E aí, de onde saiu os 400 mil reais? Foi para onde? Sabendo que também naquele período teve entradas de dinheiro. Então, lendo o demonstrativo, você vai entender. A gente investiu numa máquina que a gente pagou à vista. Então, é por isso que teve essa redução significativa. Por quê? Porque seu caixa é 1.200.000. Aí você olha o fluxo de caixa.
baixou para 800, baixou para 600, baixou para 400, 200, e só vai baixando, e você não toma nenhuma decisão, está indicando que sua empresa está consumindo caixa, né? Ela não consegue ter sobra de dinheiro todo mês para ela poder fazer os pagamentos. Ao mesmo tempo, ter sobra de caixa no final do período pode ser um fato ruim. Em que sentido? A empresa tinha 1.200.000, agora ela tem 1.500.000. Ó, fantástico, gerou 300 mil. Aí você vai ler o relatório para saber de onde. Aí você vai ver que na realidade a empresa teve mais dinheiro, ou porque o sócio colocou mais capital social nela, ou então porque a empresa fez um empréstimo no banco e por isso que sobrou dinheiro. Então, preciso de ler o demonstrativo para entender. Mas sempre vou saber que nos demonstrativos do tipo fluxo de caixa, ali vai estar por data de pagamento e por data de recebimento. O João Vitor até falou, então tem que ter um equilíbrio de caixa. Isso quer dizer, não necessariamente ele ficar positivo e não necessariamente ele ficar negativo é algo ruim. Eu tenho que ler o demonstrativo para entender o motivo. Ficou negativo aqui, menos 100 mil reais. Mas por quê? Porque a gente está fazendo um investimento na empresa, compramos um maquinário, e você vai ver, daqui 3, 4 meses, a expectativa é que esse maquinário seja pago rapidamente, que a gente vai vender mais, com um custo menor, porque esse equipamento tem uma capacidade produtiva maior. Ele vai triplicar a minha produção, sendo que o custo é muito menor em relação à receita que eu vou ter. Então, isso vai gerar caixa ali no futuro. Então, é uma decisão estratégica da empresa. Gastar menos em um mês para obter mais em produtos em períodos futuros. Ok? Nesse mesmo sentido, né, como eu disse, às vezes também a empresa tem caixa positivo e está ótimo. Ela está tendo caixa positivo porque o volume de vendas que ela está fornecendo está pagando os gastos que ela tem normais do período, e todo mês a empresa, fazendo uma boa gestão financeira dos recursos, ela consegue sim obter uma sobra de caixa para os momentos de crise. Ela já sabe. Ela vai ler o fluxo de caixa, muitas vezes vai ficar negativo, negativo, negativo. Pensa a época de isolamento social, bares e restaurantes ficaram fechados, né? Alguns deles, mesmo vendendo por aplicativo, não conseguiu a mesma receita, pelo menos no início. E aí, esses bares tiveram que pagar pessoal, né? Tiveram que ter despesa com aluguel, mesmo renegociando ali uma redução, ainda teve o pagamento. Porém, quase nenhuma receita. E aí, fluxo de caixa sempre negativo, 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 porque saía mais dinheiro do que entrava. E ela conseguiu sobreviver se tinha sobra de caixa no período anterior, ou B, o próprio investidor tirou o dinheiro dele e integralizou na empresa a título de capital social, tá? Tem uma pesquisa da Associação de Bares e Restaurantes de Minas Gerais que mostra que pelo menos 90% dos empresários tiveram mesmo que pegar dinheiro pessoal e investir na empresa a título de capital social, na parte de bares e restaurantes, para conseguir se manter ao longo desse período, ok? Pronto, então isso é o regime de caixa. E no regime de competência é aquilo que eu comentei, confrontar as receitas com as despesas do período, independente da data de pagamento e recebimento, porque o que importa é a realização. O que importa é que eu levo esse custo e comparo ele à receita no mês de venda, no mês de emissão da nota fiscal e transferência de propriedade do produto. Porque se eu emito a nota fiscal no dia 31/7, mas o fornecedor vem recolher na minha empresa ou eu entrego lá no dia 1º, então essa receita é do mês de agosto. Eu só transferi a propriedade, essa mercadoria só deixou de ser minha no momento em que a pessoa foi lá e assinou o canhoto da nota fiscal ou recebeu a mercadoria, tá? Então, também não é só a emissão da nota, mas a transferência de propriedade. O momento em que aquela mercadoria não era mais minha. Porque se eu emito a nota no dia 31, virou um mês, eu ainda não entreguei e falo, emiti para o cliente errado, ou o cliente me liga e fala, não vou precisar mais dessa mercadoria, não. Eu simplesmente posso cancelar
a nota fiscal, porque não houve a operação, e o meu material retorna para o estoque. Então, só reconheço uma receita quando houver a transferência de propriedade da mercadoria. E aí tem alguns exemplos, né, para não deixar claro, para não deixar nenhuma dúvida aí no slide, o custo de uma mercadoria vendida, portanto, no DRE, que não é feito por regime de caixa, é feito por regime de competência, ele vai ir para o DRE somente no mês de venda, no mês de competência, a confrontação com a receita, tá? E da mesma forma, qual que é o sentido, né, disso? E é importante a gente entender. Se ele só vai no mês de venda, quando eu vejo lá no DRE, lucro, R$1 milhão, a empresa está maravilhosa, ela tem R$1 milhão de lucro. Muito provavelmente ela está bem mesmo, porque ela está tendo lucro. Porém, como vocês estão vendo, né, o DRE não é feito por regime de caixa, ele é feito por regime de competência. O que significa isso na prática, gente? Que às vezes a empresa também pode estar dando prejuízo no DRE, porém ela tem caixa, tem dinheiro. Por quê? Porque nesse mês ela está dando prejuízo, mas no passado teve sobra de caixa e ela fez a reserva para aquele momento em que a empresa tivesse prejuízo. Então, eu posso ter prejuízo no DRE, que é feito por regime de competência, demonstrativo que me mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo, ao passo que na DFC está me mostrando que está tendo sobra de caixa. Em que sentido? Está tendo dinheiro. Mas como é que a empresa que tem prejuízo tem dinheiro? Porque no passado ela fez a reserva, ou porque naquele período está incluindo, o sócio está colocando dinheiro na empresa, ou porque ela está fazendo um empréstimo, ok? Então, eu posso ter DRE com prejuízo, DFC com lucro, com superávit. E, ao mesmo tempo, eu posso ter o contrário. A minha demonstração está indicando que eu estou necessitando de fazer empréstimo e o meu DRE está mostrando que eu estou tendo lucro. Ué, se você está tendo lucro, por que você está fazendo um empréstimo? Porque, às vezes, a empresa não quer comprometer o capital de giro dela. Ela prefere fazer o empréstimo e pagar ele ali no longo prazo do que comprometer o capital de giro. Por quê? Porque nesse cenário, a empresa ela vai... Nesse cenário, a empresa ela tem uma sobra que vai depender, né? Veio de onde esse recurso? Então, tem que analisar caso a caso. O Arthur perguntou. Como saber qual reserva que a empresa deve ter em caixa? Aí isso vai depender de cada atividade, Arthur, por exemplo. Às vezes a empresa tem uma sobra de R$1 milhão, porém, isso parece, nossa, R$1 milhão de sobra, porém, o que ela gasta por mês, vamos imaginar que fosse uma Petrobras. Então é muito pouco isso, ela ter essa sobra, porque a previsão de entrada de recursos é muito pequena. Existe, assim, o mais eficaz, o mais fácil de se saber é fazer uma projeção do cenário. Em que sentido? Eu tenho saldo de caixa previsto anterior, ok? Ou seja, o saldo de caixa que eu vou acabar o período e eu faço uma projeção de vendas com base na data de pagamento e de recebimento. Nesse cálculo, eu tenho que considerar uma provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é isso. Se eu olhar o histórico, eu vou ver que tem alguns clientes que não me pagam no prazo, ou atrasam, ou dão um calote mesmo. Eu tenho um percentual estimado de calote com base no histórico. Então, retiro essa provisão. E retiro todas as minhas despesas previstas que precisam ser pagas por período. E aí eu verifico quanto eu demando ou quanto vai me sobrar para me saber ali ao longo de 2 anos, de 3 anos. É difícil fazer essas projeções tão longas, mas pelo menos de 1 ano isso é possível. Então, por exemplo, lá em dezembro eu preciso de pagar 13º. Eu não posso deixar chegar dezembro e novembro para ter esse recurso. Então, na minha projeção, na hora que eu fizer o cenário, eu vou considerar o saldo anterior, mais as previsões de receita, menos as provisões para créditos de liquidação duvidosa, clientes que não vão pagar, menos os gastos e despesas pagos naquele período. E aí, nesse cenário, eu vou chegar, olha,
me sobra tanto. Quanto eu posso investir naquele mês diante dessa sobra? Nada. Esse recurso aqui já é exatamente o que precisa ser guardado para lá em novembro pagar o 13º. Então, vai depender do cenário em que a empresa está, do volume de receita e do volume de despesa, do histórico de inadimplência que essa empresa tem e, além disso, considerando ali um cenário de provisão. Provisão de que há de um aumento de dólar, de um cliente que pode potencialmente sair dos negócios da empresa e tal, tá? Então, é nesse sentido mesmo, ok? Beleza, valeu, professor. Isso é um grande problema na prática, tá, gente? Porque é tipo um motorista de Uber. Como vai saber se ele não está sendo escravizado? Ele está sendo escravizado, obviamente, né? E ele não percebe isso. Como? Porque tem até artigo falando Uber como o trabalho análogo ao escravo. Por quê? Porque se ele fizer, o que o Uber faz? Estou desempregado, vou para a rua, estou vendo dinheiro no bolso, estou bem. Mas ele esquece de fazer ele está olhando isso só a título de fluxo de caixa do período. E se ele fazer a análise do fluxo de caixa dos 2 próximos anos, ou fazer até uma demonstração do resultado do exercício por competência, mesmo sendo uma pessoa física, né, tem essa noção, ainda que numa tabela do Excel, ele vai ver que não vale a pena. Por quê? Porque lá no longo prazo, ele vai ter que pagar, comprar um novo carro, porque o carro dele vai se depreciar, vai se desgastar muito mais rapidamente. Ele tem que considerar também o seguro do carro, ele tem que considerar a IPVA, ele tem que considerar o risco inerente àquele processo e uma coisa que chama custo de oportunidade, as outras coisas que ele poderia estar fazendo, estudando, né? Seja lá o que for, os outros empregos que existem que talvez ele está abrindo mão, né? E o gasto, por exemplo, com a gasolina que ele está tendo, se esse dinheiro fosse investido, quanto iria render para ele? Isso é custo de oportunidade. Quanto que ele deixou de ganhar por ter optado pelo cenário, ter ido para ser motorista de Uber e gastar a gasolina, né? Do que se ele tivesse pegado esse dinheiro que ele está gastando para a gasolina e deixar investir. Quando ele faz toda essa conta, qualquer motorista de Uber ia chegar nessa conclusão. É o que o artigo aponta, que quando você faz esse cálculo, vê que o que recebe e ainda tira a parte que vai para Uber, né? E também a parte que vai para o cartão de crédito, no final das contas, a pessoa está pagando para trabalhar. Mas ela não percebe isso porque ela só analisa o dinheiro que ela tem naquele dia e não todos os gastos que estão envolvidos no médio e longo prazo. Pega o seguro do carro e divide por 12 meses, já que esse seguro tem uma vigência de 12 meses. Pega o IPVA e divide por 12 meses, por competência, né? Divide por 12 meses, já que esse seguro vai ser diluído, né? Esse IPVA vai ser diluído ao longo de 12 meses. Se você fizer isso e comparar com a receita do mês, você vai ver que os custos não pagam essas receitas. Mas, às vezes, por uma questão de desconhecimento de ferramentas de administração, ferramentas de gestão, não conhecer mesmo, às vezes a pessoa não tem o menor conhecimento mesmo sobre finanças, ela acaba não percebendo isso e achando que está sendo uma boa vantagem para aquele momento, tá? Então, expliquei o primeiro. Alguma outra questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, a gente tinha comentado, lembra? Na última aula, amanhã, dia 7, eu vou dar uma aula de reposição. Então, amanhã, dia 7, de 7h30 até 9h20, para a gente seguir o nosso próprio horário. Eu vou dar sequência aqui no ponto receita e recebimento. Se algum aluno não puder vir, não é problema, não vai ter nenhuma falta. E no dia 12, eu vou estar no congresso. É o único dia que eu não vou poder estar, no dia 13, né? O único dia que eu não vou poder estar presente. E todos os demais não tem nenhuma expectativa de troca de aula, né, de reposição. Então, amanhã, dia 7, eu vou estar dando a aula de reposição ao dia 13, de 7h30 às 9h20. Quem não puder vir, não é problema em termos de falta, porém, a aula vai estar gravada
E aí depois vocês vão conseguir estudar por ela também. A gente vai fazer o exercício, corrigir. Vai estar tudo gravado e disponível para vocês verem também. E aí, para quem não puder vir, lembrem, dia 10, aula normal, 7h30, dia 13, não, porque dia 7 vai ser antecipado. Não vai ter problema em termos de faltas, porque é uma aula extraordinária, e nem em termos de conhecimento, porque depois vai estar gravado para vocês verem também. A Maria Clara até ressaltou isso, tá? Então, para todos, gente, bom dia e até amanhã, então, tá? Muito obrigado.